Nós convidamos para vir aqui hoje o responsável pela nossa Ciretran aqui em Sorriso, Edson Carvalho. É uma satisfação recebê-lo sempre aqui nesses estúdios para falar desse tema tão importante, já que envolve vidas, né, de pessoas. Edson, bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui prestando mais esclarecimentos para a nossa população e estou sempre à disposição para o que for necessário aí de esclarecer, tirar dúvidas. Estamos sempre às ordens. Muito bem. A gente teve um questionamento esta semana em relação à exigência do exame toxicológico. Como eu não sabia também responder aqui, não é nem esse o nosso papel, a gente o convidou para explicar para a gente. Então, Edson, a princípio, quem tem que fazer esse exame e por que está sendo exigido isso? O toxicológico ele foi implantado ainda em março de 2016, a obrigatoriedade dele, pela Lei 13.103, de 2015. O exame toxicológico ele veio no intuito de justamente prevenir que pessoas que façam uso aí de substâncias ilícitas, né, ou que são psicoativas, estejam conduzindo veículos, em especial, obviamente, os veículos de grande porte, né, que são aqueles que exigem categoria C, D e E. Desde então, dessa lei, houve várias alterações. Inclusive, somente esse ano, já tivemos 2 alterações. Nessa exigência, nessa lei, no caso? Tanto pela medida provisória 1152, que foi publicada aí, acho que em março desse ano, e agora entrou em vigor a nova lei, que é a Lei 14.599. Ela colocou algumas regras aí mais duras na aplicação dessa questão do toxicológico. Tá? Como que funciona o toxicológico hoje? Tá? Ele é feito em laboratórios que são credenciados ao Denatran, não é nem ao Detran do Mato Grosso, é um cadastro nacional que é realizado. Tá? E falando primeiramente então da questão da validade, para ficar bem claro, vamos passo a passo. Sim, vamos explicar para o pessoal. O toxicológico, então, normalmente ele tem um prazo em questão de 2 semanas, ele já está lançado no sistema RENASH, né, que é o sistema do registro de condutores, para fim daquela pessoa que está mudando a categoria para C, D ou E. Esse exame ele tem validade de 1 ano. Tá? Então, procurou a autoescola, fez o exame, você tem 1 ano para concluir o processo seu dessa alteração de categoria. Para você que está renovando a sua CNH na categoria C, D ou E, ele vai ter a validade de 3 meses. Então, dentro do prazo de 3 meses, você tem que ter o seu processo concluído de renovação. E, obviamente, aí que veio posterior a questão da regra do exame periódico. Né? Foi aumentado o prazo das habilitações aí para até 10 anos e, com isso, instruiu-se essa questão do exame periódico a cada 2 anos e meio. Carteira renova em 10 anos, mas a cada 2 anos e meio tem que renovar esse exame toxicológico para a categoria C, D e E, independente de atividade remunerada ou não. Ah, entendi. Com essa medida provisória 1152, havia sido, então, instituída uma multa de balcão, que seria para aqueles condutores que, na categoria C, D e E, não teriam realizado esse periódico de 2 anos e meio. E é essa questão que eu acho que está gerando bastante dúvida. Por quê? Essa medida provisória ela já foi derrubada pela alteração na Lei 14.599. Então, qual que é a regra que está vigorando agora? Para você que tem a sua CNH que foi renovada a partir da data de 3 de setembro de 2017, tá? Que não fez o exame toxicológico periódico depois disso, você tem até o dia 28 de dezembro de 2023 para realizar esse teste toxicológico, sob pena de uma multa de balcão, que é uma multa no valor de R$ 1.467,35, além da suspensão de 3 meses do direito de dirigir. Vixe. Essa multa vai ser automática para aquele que não realizar o exame toxicológico até essa data. Olha só. Além disso, existe aquela punição para o condutor que tem categoria C, D ou E e for flagrado dirigindo, independente do tipo de veículo agora. Antes seria somente se estivesse conduzindo um caminhão ali, um veículo que exige essa categoria. Se eu tenho uma carteira C e estiver dirigindo uma moto, eu caio no risco. Vai ter que ter o toxicológico. Ou eu mudo a categoria da minha carteira. Ou pede a redução da categoria da sua habilitação. Então, essa regra passa a vigorar agora, desde o dia 1º de julho. Está gerando revolta de algumas pessoas. Exatamente, é esse o ponto que pegou. A partir do dia 1º de julho, agora já, a fiscalização já pode bater em cima disso. Tá?
Se você estiver conduzindo qualquer tipo de veículo e você tem a categoria, você obrigatoriamente tem que realizar o periódico. Tá? O prazo que eles estenderam é de 1º de julho até o dia 28 de dezembro desse ano. A partir, então, do dia 29 de dezembro, já a fiscalização vai poder estar te autuando se você estiver conduzindo um veículo de categoria diferente. Qualquer veículo, se tiver uma carteira de C para cima. Vai ter que ser obrigatório estar com o toxicológico em dia. E não tem alegação. Tipo, não, o que o senhor falou aqui outro dia, que ele não acha justo, que ele só tem o carrinho lá no sítio para trazer a esposa e ele vir para o médico quando precisa. Uhum. Então, se a categoria da carteira for de C para cima, não tem choro. Não tem choro. Ele teria que, então, já que só conduz o carro, né, teria que pedir a redução da categoria para a categoria B. Aí ele tiraria essa obrigatoriedade de fazer o exame toxicológico. Mas daí fica no prejuízo. Se precisar dirigir um veículo maior, ele não poderia. Teria que novamente fazer essa alteração. Não precisaria fazer prova nem nada. Ele já tem esse direito. Bastaria solicitar novamente e cumprir os pré-requisitos, que no caso seria fazer o toxicológico, o psicotécnico, e então retornar para conduzir profissionalmente aí carreta, caminhão, seja lá o que for. Qual é o custo desse exame que está sendo exigido? Você tem uma ideia disso ou não, Edson? Então, esse exame, na verdade, ele não existe um valor pré-determinado. É o laboratório que vai cobrar. A gente sabe que a maioria desses testes vão para São Paulo para realizar e aí é o preço do laboratório que vai estipular aí essa questão desses valores. É um exame de urina, de sangue, do que é esse exame? Qual é o material o exame coletado? toxicológico, o material coletado são os pelos, né? Os pelos porque ele tem uma maior durabilidade ali entendi. Conforme o pelo vai crescendo, né? Então, se a pessoa fez uso de algum tipo de entorpecente, psicoativo, ele vai ser detectado mais facilmente porque o pelo tem uma capacidade residual muito maior do que o sangue. Vai ficar ali mais do que o sangue. Porque o sangue acaba eliminando com maior velocidade, mais rapidinho. Em questão de uma semana, 2 semanas, aí dependendo do que for, normalmente o organismo já vai ter eliminado. Agora, pelo, cabelo, ele tem uma persistência aí muito maior de duração desses tóxicos, né, que estão no organismo. Você que lida com todas as questões que envolvem o trânsito há um tempo já, Edson, você acha que realmente é necessário essa medida? Aí só um pouquinho, daqui a pouquinho ele responde essa pergunta para nós. Tenho que encerrar com as TVs, né? Já são 11h15, o Pedro está me lembrando aqui. Cidade Verde e SBT vão seguir lá com as suas programações respectivas, mas a gente segue aqui com essa conversa aqui na Voz do Povo. Isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Boa quarta-feira e até amanhã. Bora lá, então. O que você acha, Edson? Realmente precisa desse olhar, assim, esse rigor todo e essas situações que causa, né? Porque tem pessoas que realmente a gente entende a reclamação, né? Os pareceres, né, antes desse tipo de alterações, normalmente é solicitado, né, um parecer, é criado um diálogo junto aos profissionais médicos do trânsito. Né? Tanto questão de quando foi alterada a lei seca, né? Que até então existia uma certa tolerância, hoje não existe. Zero a tolerância. Tudo isso foi trabalhado junto aos médicos do tráfego. Né? E quando a gente analisa estatisticamente a questão de acidentes antes da exigência do toxicológico e depois, a gente vê uma queda bem significativa de acidentes aí envolvendo esses veículos de grande porte. Né? Eu não tenho exatamente os números, eu sei o valor aproximado é em torno de 1/3 de redução. E isso é um número muito significativo, considerando a quantidade de acidentes que ocorrem no nosso país. Né? Houve alguma campanha de divulgação em relação a isso? Eu vejo que há muita dúvida, que estão dizendo aqui, bom dia, ouvi dizer que agora teria que fazer toxicológico categorias A e B. Foi falado em algum lugar no Brasil a respeito dessas mudanças todas? Essa questão da divulgação das informações, eu vejo como um ponto grande falho. É um pouco falho ainda essa questão, apesar de ter circulado em jornais aí de caráter nacional, né? São dúvidas que são persistentes, né? Deveria haver um investimento um pouquinho maior nesse sentido. Em relação às categorias A e B, realmente houve uma conversa durante a edição, inclusive, dessa lei, para passar a ser exigido o toxicológico, né? Seria, naquele momento específico, era para quem exercesse atividade remunerada, né? Então, taxista, Uber, mototaxista, motofrete. Transporte de passageiros. Transporte de passageiros, aí. Entendi. Havia essa conversa, de fato, mas ela foi encerrada, então, a partir do momento da aprovação da lei, né? Era uma proposta de emenda nessa lei, se eu não salvo engano,
mas não foi passou. adicionado, não aprovou e... Então, é de C para cima, C, D e E. C, D e E, independente de atividade remunerada ou não. E independente do veículo. Aí que tá, eu acho que o X da questão que tá pegando, né, Edson? Porque eu posso ter uma carteira C, mas dirigir só meu carrinho pequeno. Aí eu vou ter que fazer o exame para usar a minha carteira C. Eu entendo essa exigência, trabalhando também como agente de fiscalização, né? Muitas vezes, durante uma abordagem, você não tem um tempo hábil de realizar uma apuração minuciosa. Né? Então, por exemplo, muitas vezes acaba que você não tem um acesso imediato, aí, por exemplo, à Base Nacional de Informações para você verificar se a pessoa está com isso em dia ou não. Então, a partir do momento que você tem o documento físico, ele tem a categoria, você já sabe que ele tem que ter feito o exame. E ele isso tem que levar o segurança resultado do exame junto com ele? Como é que é essa comprovação aí? A comprovação, na verdade, ela é lançada tanto na base nacional quanto na base estadual, que é alimentada pela base nacional, entendi. né? Então, acaba que a consulta se torna muito mais simples, né? Para fim de fiscalização, é extremamente funcional e prático. O laboratório é que lança o resultado lá? O próprio laboratório, eles têm acesso, né? Como eu falei, eles são credenciados ao Denatran, agora Senatran, né? Então, ele lança esse resultado direto na base nacional. Então, qualquer agente em qualquer lugar do país consegue ter acesso a essa informação, diferente do que era antes, que era lançado a nível estadual apenas, muitas vezes comprometendo aí as seriedade da fiscalização, sim. A confirmação dessas informações. Então, esteja onde estiver, o motorista terá aí que comprovar isso. Estão dizendo aqui que todos os motoristas têm que fazer, inclusive mulher. Todos que tenham essa categoria C. Categoria C para cima tem que fazer. Exatamente. De C, D ou E. Categorias A e B está dispensado, não precisa deste exame. Está dispensado mesmo com atividade remunerada. Mesmo com atividade remunerada. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, Edson, uma senhora que pediu, inclusive agora pela manhã, não vou rodar o áudio dela não, mas ela dizia assim, por que demora tanto para marcar os testes práticos de carteira de habilitação quando a pessoa já fez a autoescola? É o que ela está dizendo aqui, que diz que quando chega lá na hora de fazer o teste, esqueceu o que aprendeu lá, porque demora demais. Então, essa é uma questão um pouquinho delicada. Não é segredo, nós temos um déficit de servidores grande aqui em Sorriso. Então, desde o ano passado, que houve uma remoção de um servidor, que acabou desfalcando de vez a nossa equipe, a gente teve dificuldades e nós paramos de executar os testes com a nossa equipe local. Essa questão foi resolvida em menos de 30 dias, junto à gestão do Detran, até por intermédio, agradecer os colegas aí da Câmara dos Vereadores que levaram essa situação para o governador. E nós estamos recebendo a equipe de banca volante. Que é uma equipe formada fora e ela vem para cá. E, dentro do possível, a gente fornece examinadores para reforçar o número de testes executados. Essa questão de, está demorando. Nós temos tido testes de forma muito regular, de 20, 25 dias, não passando de 30 dias, e sempre com bastante vaga. Né? A questão de atender aí por mês, até estava fazendo esse levantamento agora, em torno de 1.300 a 1.400 testes. São bastante muita testes. Coisa, hein? Muita coisa. Mas por que será que estão dizendo que demora, então? Porque a pessoa não chegou na vez? Não... Então, é um assunto um pouquinho delicado. Assim, eu até nem gosto de tratar isso aí, porque existe duas situações. Existe o Detran, a autoescola e o usuário. Entendi. Né? Então, muitas vezes é alguma questão de acerto com a autoescola. Isso é complicado de tratar. Para facilitar essa parte, eu estou vendo que você está tendo muito cuidado aqui, que a gente não quer ofender ninguém de nenhuma forma. Não é o plano apenas levar o esclarecimento. Se a pessoa não conseguir, por algum motivo, ela está se sentindo prejudicada, ela pode procurar vocês? Quando a pessoa nos procurar, o que nós vamos informar? O calendário de provas, que ele existe. Né? Então, existe uma programação de testes. Se você pegar lá essa programação, você vai ver que em torno de a cada 20 dias, 25 dias, 30 dias, sempre estamos tendo testes com bastante vaga. Além disso, executamos extraordinariamente, a exemplo esse mês, urgência de mudança de categoria devido aí à colheita, né? Fizemos um teste adicional de mudança de categoria no final de semana, atendemos aí, acho que até, salvo engano, até sobraram 1 ou 2 vagas. Então, assim, a gente sempre está buscando disponibilizar e tratar isso com os CFCs. Não está contento? De fato, não está. Né?
É por isso que nós estamos trabalhando junto à Prefeitura desde o ano passado para fechar um termo de cooperação para eles fornecerem colaboradores para nos auxiliarem no atendimento ao público, para que os servidores do Detran, de fato, que são examinadores, possam estar executando esses testes. Para fazer isso também. Exatamente. E também partir para a parte de fiscalização de trânsito, né? Que é importante, já que o Detran é, de fato, o órgão executivo de trânsito. Responsável por então, nós isso. estamos tentando viabilizar isso. Junto ao governo do estado, a prefeitura se disponibilizou, se colocou à disposição para trabalhar nesse sentido. Inclusive, já estamos lá com pessoas treinando. O convênio está em fase final para ser assinado. Acredito que dentro de um mês ou, no máximo, 2 meses, isso aí vai estar assinado e nós vamos estar conseguindo atender muito mais a contento a população, que é o nosso objetivo. Você tem uma fila grande de espera hoje ou não? Eu não diria que há uma fila grande de espera. Como eu te falei, os testes normalmente são realizados a cada 25, 30 dias. No que eu observei dos últimos testes, acabaram sobrando algumas vagas. Então deveria estar tranquilo. Deveria estar tranquilo. Deve Se está ser passando de 30 dias aí de frequência, talvez alguma outra situação aí teria que apurar caso a caso. Aí teria que procurar o responsável, né? Muito bem. Isso. Dá para a gente deixar esclarecido aí para o nosso cidadão, cidadã, né? A pessoa tá dizendo aqui que se a pessoa reprova porque demorou demais é que estudou só para fazer a prova, aí não tem que tirar mesmo o CNH. Não, é complicado. A gente sempre fala que o fator principal ao realizar o teste, muitas vezes é o psicológico. Que a pessoa reprova, no caso. Exatamente. A gente vê que o medo. Às vezes por medo. A pessoa está fazendo a aula tudo certinho, chega lá fazer a prova e acaba. É natural do ser humano, né? A Quando gente está sendo reprova avaliado. na sala de aula também, a gente reprova em qualquer situação. Isso, às vezes, sempre que a gente está medo, sujeito aí à avaliação, né? A gente tende a ficar nervoso. Dá uma tremidinha, né? Precisa preparar o psicológico e também para poder se conduzir com segurança no trânsito, Com certeza, a gente sabe. Por exemplo, hoje na prova prática de carro, você tem que colocar ele na baliza. É como estacionar no trânsito, exatamente. Numa Então, vaguinha lá no trânsito. Hoje o teste ele prevê 5 minutos para você realizar essa operação. Obviamente, isso aí já conta com nervosismo, né? Porque no trânsito você não deixa a via parada 5 minutos para estacionar. Não tem como, você vai apanhar, vão te tirar do tapa daqui que eu estaciono. Tira do carro e deixa que eu estaciono para você. É natural, a gente até tenta tranquilizar sempre os alunos que vão lá para fazer o teste, né, nesse sentido, porque o fator psicológico realmente é o mais relevante ali na hora de fazer o teste. Pesa mais que tudo. Mas não pode também ir querer pegar o trânsito sem habilitação, né? Isso é importante. Não, com certeza a gente vê que grande parte dos acidentes aí, principalmente relacionados à motocicleta, né, isso aí dados da Guarda Municipal, até agradecer o Pires que a gente tem essa troca de informações, normalmente relacionado a acidente de motocicleta é pessoa não habilitada. Que está no trânsito. Que está no trânsito. E corre risco todo mundo junto, né? Que coisa, gente. Número de veículos registrados aqui, você tem alguma novidade ou não está observando? Como a gente sempre acompanha. Eu gosto muito dessa questão estatística. Sorriso está a 5ª maior do estado, está com uma frota aí de 93 mil veículos quase. Provavelmente até o final desse mês completa 93 mil veículos. Então, praticamente aí é o aumento de 4 mil desde o início do ano. Muita coisa também. Bastante coisa. Então, nós precisamos pensar muito também sobre algumas questões aí, enfim, né? Mas é mais ou menos isso da nossa parte, Edson. Algo mais que você queira deixar dito nesse momento para quem está nos ouvindo aí sobre essas questões todas? Eu tenho sempre procurado, quando tem esse acesso aí a muitas pessoas, como a gente tem aqui através da rádio, orientar o pessoal a buscar os serviços online do Detran, né? Opa, vamos lá. Hoje a nossa agência aqui, infelizmente, ela atende aproximadamente 40% a mais do que o segundo colocado no estado, por número de servidores. Então, é uma unidade que está bastante cheia de serviço, mesmo assim a gente consegue manter tudo em dia, né? Nós não temos serviços em atraso. Porém, é cultural, a gente vê que é cultural, aqui é um município um pouco mais do interior, o pessoal tem um pouco menos de hábito aí de usar as ferramentas online. Mas principalmente a questão de serviços de renovação de CNH, você pode fazer tudo pelo aplicativo MT Cidadão. A questão de venda de veículo para os documentos aí, para os veículos que já têm o seu CRV digital, pode ser feito pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Inclusive, sai mais barato para você fazer, dispensa a ida no cartório. Então, são ferramentas que vieram na pandemia aí, mas que hoje estão colaborando bastante. E, infelizmente, aqui no nosso município, a gente não vê
muito o uso desses aplicativos. Né? Eles são bastante intuitivos, eles têm lá um menuzinho de ajuda para quem tiver dúvida ali durante a utilização. Então, a gente recomenda que busque o serviço de forma online. Isso dá uma aliviada No presencial, no nosso lá. atendimento presencial, né? Viabilizando que a gente faça outros tipos de serviço, como educacional, Que precisa. enfim, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui tirando essas dúvidas, prestando um pouquinho de esclarecimento para a população e dizer que estamos à ordem aí para o que for necessário, tanto para vocês da equipe da rádio, quanto para a população. Obrigada. Nós também agradecemos Edson Carvalho, coordenador da Ciretran de Sorriso.